muito boa tarde. É um prazer muito grande ter você aqui mais uma vez. Você que já tem acompanhado os nossos programas, você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Manda Aqui Solidário. É um programa da grade de programas da Manda Aqui Online. Somos da Igreja do Brasil para Cristo, no Manda Aqui. Estamos localizados aqui na Avenida Ultramarina, número 616. Quando você quiser nos fazer uma visita, quando você quiser conhecer os nossos trabalhos de perto e quando você quiser também participar de um culto, seja muito bem-vindo desde já. Nós estamos aqui mais uma vez, eu e o Gabriel Barbieri, olá, meu irmão, meu amigo, que vai estar hoje falando mais uma vez sobre educação financeira. Hoje ele está encerrando um ciclo de 4 palestras, vou dizer assim, né? E para voltar num futuro breve aí. E hoje, como eu falei no programa passado, a gente preparou um material muito bacana para falar a respeito das ações do GEAS. O GEAS, que é o Grupo de Evangelismo e de Ação Solidária. Eu sou o responsável pelo grupo, me chamo Carlos Gomes, sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja e tenho a responsabilidade com muita alegria, muita responsabilidade, mas com muita alegria, de poder servir ao Senhor através desses trabalhos que a igreja desenvolve. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de 2 ações que o GEAS realizou no sábado passado, dia 19. Essas ações são ações que acontecem sistematicamente ao longo do ano todo, de fevereiro a dezembro, sempre na primeira sexta-feira do mês e no terceiro sábado, que foi o caso do dia 19, acontecem as ações de evangelismo de rua. E hoje eu vou trazer fotos, eu vou trazer registros daquilo que foi a nossa ação no dia 19. Eu quero trazer também um material da nossa ação que nós chamamos de culto da comunidade, tá? É a ação de entrega de cestas básicas que não se restringe à entrega de cestas básicas. Nós oferecemos outras coisas para as pessoas e a gente vai mostrar também registros a respeito disso. Então, como eu já disse aqui nos programas anteriores, mas eu quero trazer a informação para quem está assistindo pela primeira vez, o Manda Aqui Solidário, ele é composto por 3 frentes sociais aqui da igreja, né? Uma delas é o Instituto José Sampaio da Silva, que é o primeiro braço social da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, tem mais de 30 anos, é presidido brilhantemente lá pelo nosso irmão Rui Portela e pela sua esposa Rosália. O Rui estará conosco aqui na semana que vem. A partir do dia 8, o Rui vai estar aqui durante 4 terças-feiras para falar um pouco e mostrar aquilo que o Instituto José Sampaio da Silva tem desenvolvido na nossa comunidade aqui no Manda Aqui. Uma outra vertente, né, é o SAM. O SAM, a sigla significa Serviço de Ação Missionária, presidido brilhantemente também pelo presbítero Rediane e a sua esposa Vanessa. São trabalhos voltados para a comunidade também, como eu disse, onde são ministrados cursos na área de estudos mesmo, de reforço escolar, idiomas, a parte de artes, a parte de música, tem muita coisa bacana. E o presbítero Rediane e a sua esposa Vanessa vão estar aqui conosco no mês de abril, também numa série, né, onde vão apresentar e demonstrar o trabalho realizado. E hoje, para finalizar essa parte inicial que eu falei do GEAS, eu quero trazer esse registro do que aconteceu aqui na nossa igreja no dia 19. Pode soltar, produção, por favor. Ok, olha, vocês estão vendo aí as imagens? Isso aí, deixa eu resumir um pouquinho para vocês terem uma ideia do que acontece. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já passou em algum lugar, num final de semana geralmente, onde existe uma fila de pessoas ali aguardando para receber uma cesta básica. Normalmente, a logística desses lugares é algo muito prático, é algo muito simples de fazer. Organiza-se uma fila, de um lado, de outro lado, as pessoas, os voluntários que vão entregar as cestas básicas, e aí simplesmente a pessoa passa por ali, pega a sua cesta básica e vai embora, né? Nós fazemos algo diferente, porque como eu já disse aqui, eu quero assim, pedir desculpas para quem tem acompanhado o nosso programa semanalmente. Tem algumas coisas que você vai ouvir mais de uma vez, mas em respeito àqueles que estão assistindo pela primeira vez, eu vou dar uma pequena resumida, né, na questão do trabalho e de outras coisas que a gente faz também. Então, a cesta básica, ela atinge as pessoas
no foco da sua necessidade básica e primária, que é a questão da alimentação. Mas o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós procuramos entregar para as pessoas o básico e procuramos, e graças a Deus, Deus tem nos dado graça e nós temos conseguido fazer isso. Nós entregamos o básico para essas pessoas e entregamos para elas muitas vezes aquilo que elas não esperam, mas que elas precisam. Então, quando nós reunimos as pessoas aqui num dia específico, que é sempre no terceiro sábado do mês, para fazer a entrega da cesta básica, a cesta básica passa a ser apenas um item de uma programação que nós pensamos, elaboramos, oramos e fazemos com muito amor para essas pessoas. Então ela chega aqui, a cesta básica é o último item que ela recebe. Primeiro, ela tem a oportunidade de ter um contato com Deus, porque a gente sabe que as pessoas que precisam de uma cesta básica, que passam por uma circunstância ou que é uma situação que já vem se arrastando durante muito tempo, isso gera um estresse, isso gera um desgaste. Muitas vezes a pessoa ela se sente humilhada pelo fato dela estar precisando recorrer de novo a uma cesta básica. E nós procuramos minimizar essa situação, nós procuramos minimizar esse impacto e trazer para ela a perspectiva de que isso é algo passageiro. A vida dela não se resume naquela dificuldade, mas é alguma coisa momentânea que ela está passando. E nós estamos aqui para ajudar. Então, quando ela chega aqui, ela tem a oportunidade de ouvir um louvor, de cantar um louvor se ela conhece, ou de propriamente, de uma forma muito simples, ela se render diante de Deus e dizer para Deus o que ela está sentindo, e dizer para Deus aquilo que ela quer dizer naqueles momentos onde os louvores são entoados. Em seguida, ela recebe a oportunidade também de ter o contato com a palavra de Deus. Nesse sábado, dia 19, o pastor Daniel da Mata, que é um dos pastores auxiliares que servem junto comigo aqui na Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, foi ele quem trouxe a palavra. Foi ele quem, durante um tempo, se consagrou, se dedicou e buscou de Deus algo para entregar para aquelas pessoas. E assim ele o fez. Ao final da sua explanação, vou chamar dessa forma, ao final da ministração da palavra de Deus, 16 pessoas reconheceram que elas precisavam ter um contato mais próximo com Cristo, reconheceram que apesar de elas terem vindo à igreja em busca de uma cesta básica, elas encontraram aqui algo muito mais excelente, algo que não é para essa vida simplesmente, algo que não é uma coisa que coloca na prateleira e daqui 15, 20 dias não tem mais. Elas vieram buscar e receberam a oportunidade. Elas vieram buscar e receberam a condição de morar com Cristo na eternidade. E essa, para nós, é a nossa grande alegria. Nós nos alegramos, sim, quando nós conseguimos entregar algo para elas. Nós nos alegramos quando nós vemos aquelas mães que vêm acompanhadas de crianças e já saem abrindo a cesta básica no meio do caminho, porque tem coisas preparadas para as crianças. Então, a criança, muitas vezes, que a mãe não tinha condição de comprar uma bolacha recheada, a criança recebe aquela bolacha recheada. Eu já vi crianças saindo sorrindo, alegres porque tinham recebido aquilo. E para nós é muito bom podermos participar deste momento. Então, essas fotos que vocês estão vendo aí, elas registram esses momentos da entrega da cesta. Nós temos também alguns registros em vídeo, curtos, para que você tenha uma ideia da atmosfera, do clima daquilo que aconteceu aqui no sábado, dia 19. Produção, pode soltar, por favor. Vocês vão ver ali que nós respeitamos o distanciamento, nós temos o espaço adequado para receber as pessoas e assim, da forma que vocês estão vendo aí, a palavra de Deus foi ministrada e entregue para essas pessoas que estavam aqui. Olha que maravilha. Lá diz o seguinte: como é feliz quem tem o Senhor, quem anda no seu caminho. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem. Quando fala homem aqui, é homem e mulher, é o ser humano. Assim é abençoar o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os seus filhos. Então é uma geração sendo abençoada. Então eu quero iniciar esse culto
Glória a Deus. Esse foi o irmão Alexandre Priori, que fez a abertura, né, desse culto da comunidade. E na sequência agora vocês vão assistir um pouquinho do louvor que foi ministrado a Deus. Olha que coisa linda. Vocês vão ver que ali, essas pessoas que estão cantando e tocando, são pessoas que são membros do GEAS, que têm as suas famílias. Você vai ver que tem crianças ali, e nós participamos com muita alegria. Tem um versículo na Bíblia que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali tem irmãos que têm o privilégio e a alegria de ter os seus filhos aí servindo ao Senhor também, através do louvor a Deus. Olha que coisa linda. Glória a Deus, coisa linda. Só para adorar ao Senhor e fazer o nome dele grande é o que diz o refrão dessa música. Maravilha. E os louvores, eles são, na verdade, uma preparação para a palavra de Deus que vai ser ministrada. Os louvores, eles têm a finalidade de aquecer o nosso coração, de preparar o nosso coração para receber a boa semente que é a palavra de Deus. E mais uma vez, a palavra de Deus foi pregada, foi explanada de uma forma muito simples e objetiva. E houve o objetivo final, o nosso objetivo, o objetivo do Senhor Jesus, o objetivo do nosso Deus e Pai foi alcançado, porque vidas foram tocadas pela palavra e se renderam ao Senhor. Ouça um pouquinho do que o pastor Daniel ministrou. Você esteja fazendo isso hoje, o controle da sua vida. E você tem altos e baixos. Em momentos difíceis, momentos fáceis, momentos complicados. Tem hora que você não acha a solução. Uma cesta básica não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é a graça de Deus. É o amor de Deus. Eu já falei, cesta básica, alimento, eu também compro coisa para minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais um pouquinho aí, ó, dá uma olhada. Entendeu? Jesus também não só morreu, diga comigo, Jesus morreu por mim. Jesus ressuscitou por mim. Ele também ressuscitou. Lembra da cruz que é a ponte? Ele é a ponte para a gente passar. É a ligação entre Deus. E por que tem uma cruz? Porque eu preciso me relacionar com você. Glória a Deus, glória a Deus. E por fim, na série desses vídeos que a gente trouxe hoje, vocês vão ver o momento final, a cereja do bolo, onde após a explanação da palavra é feito um convite para aquelas pessoas que se sentiram tocadas, para aquelas pessoas que desejam a mudança de vida, para aquelas pessoas que desejam entregar nas mãos do Senhor Jesus o controle das suas vidas. E essas pessoas, numa atitude de fé, elas vão e recebem a Jesus através desse gesto de entrega, através desse gesto de levantar a sua mão e de receber a oração. Vejam que coisa linda. E fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço, que o Senhor entre agora na minha vida, na pessoa do Espírito Santo. Eu confesso a Ti, eu sou pecador. Eu devo minha vida ao Senhor. Mas eu tomo a decisão agora e me arrependo do meu pecado. Muda a minha vida.
escreve o meu nome no livro da vida. E no meu coração eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos para me dar vida. E agora mesmo, porque eu creio, eu estou salvo. Amém? Senhor, nós te louvamos por esses terríveis. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor se derrame sobre essas vidas. O véu, como nós cantamos, está aberto, está rasgado. O acesso está livre, mas com uma condição. Creio em Jesus. Pai, toma conta dessas pessoas a partir de hoje. Que agora elas não estão mais no centro da vida delas, se entregaram para o Senhor. Em nome de Jesus, o Espírito Santo manifesta a tua graça e teu poder sobre essas pessoas preciosíssimas. Porque elas entenderam que o Senhor derramou o sangue por elas, assim como eu um dia. Nós te louvamos, Senhor, porque há uma festa no Senhor. Que o Espírito de libertação esteja nessas vidas, em nome de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E eu quero registrar aqui que essas pessoas que saíram ali daquele grupo de outras pessoas, que deram um passo e em relação a uma mudança de vida, uma mudança de fé muitas vezes, o fato delas terem feito isso contribui, na verdade é decisivo para o seu destino eterno, mas em nada muda em relação ao tratamento que ela vai receber aqui na igreja. As outras pessoas que estão fora desse grupo de 16, que aceitaram Jesus, que entregaram a sua vida para Cristo e que a partir de agora começam a ser acompanhadas por nós como igreja, elas não recebem um tratamento especial por conta disso. As outras pessoas que não fizeram essa opção, ou porque já têm Cristo como seu Senhor e Salvador, ou porque entenderam que não é o momento, elas não vão ser desmerecidas por conta disso. Porque nós aqui fazemos um trabalho olhando sob a ótica de Jesus. E diante de Jesus, para Jesus e para Deus Pai, todos nós somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Então, se ele não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Então, eu faço questão de registrar. O fato delas terem aceitado Jesus não muda o tratamento que elas recebem aqui dentro. O fato das pessoas que não se manifestaram em vir à frente também não muda o atendimento que elas receberão aqui dentro. O atendimento é o mesmo. E o nosso desejo é que cada mês nós entreguemos menos cestas básicas. Mas, pastor, em vez de aumentar, quer diminuir? Sim, eu quero diminuir por uma questão natural, pelo fato de elas já estarem trabalhando, já estarem conseguindo gerar renda e de não precisar mais de recorrer a esse subterfúgio. Nós orientamos, nós direcionamos, nós temos na nossa programação agora para o mês de março uma palestra, né, que o Gabriel falou na semana passada, e eu quero aqui trazer um pouquinho, talvez ele vá falar sobre isso, mas eu quero só lembrar que na semana que vem nós já teremos a data dessa palestra, que vai ser um sábado, onde uma profissional de RH estará aqui na igreja para dar orientações de como preencher um currículo, de como se portar numa entrevista. Então, essa é uma das formas de nós contribuirmos para a mudança de vida dessas pessoas, dentre outras várias que nós temos. Antes de começar aqui o programa, eu estava conversando com um irmão nosso, que é um advogado, e ele se colocou à disposição para vir aqui no dia que for preciso para elucidar algumas questões que para nós leigos são escuras, né? São obscuras, são direitos que as pessoas têm e que elas não conhecem, porque o governo que deveria divulgar não divulga. Então vamos marcar um dia para que o Dr. Paulo Sérgio esteja aqui para falar a respeito das leis, né? Das formas que as pessoas têm de se beneficiar através das leis e acabam não se beneficiando por falta de conhecimento. Quero dizer também que nós traremos também, dentro da nossa programação aqui, profissionais de áreas diferentes que vão falar sobre assuntos diferentes. Nós teremos hoje aqui a participação do Gabriel encerrando um ciclo de 4 palestras sobre educação financeira. Ele já está preparando alguma coisa para voltar em abril, porque em março a gente vai ter um outro tema. Então, é alguma coisa dinâmica. A nossa ideia, a nossa proposta é que a gente venha trazer informações, canais, coisas que possam abençoar a sua vida, que possam abençoar a vida de pessoas que você conhece, que de repente não estejam assistindo esse programa, mas através de dicas e informações que você tiver aqui no programa, você consiga ajudar essas outras pessoas também, tá certo? Eu quero daqui a pouquinho passar a palavra para o Gabriel, que vai falar sobre a parte da educação financeira, e eu quero voltar no final, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar as fotos do trabalho que a gente fez no dia 19 também, numa ação de evangelismo de rua,
onde um grupo da igreja saiu, vocês vão ver que nas fotos eles vão estar de colete vermelho, saiu às ruas, à noite e madrugada, para falar do amor de Deus para as pessoas que estão na rua. Levaram um lanche, levaram um suco, um sanduíche, alguma coisa para suprir a necessidade física dessas pessoas, mas principalmente para anunciar o amor de Deus, para dizer para elas que Jesus morreu na cruz por elas, que Jesus quer resgatar a vida delas, que Jesus quer transformação para a vida delas, e nós escolhemos fazer isso de forma prática, não propriamente com uma Bíblia aberta, mas com atitudes que expressam o amor de Deus na vida dessas pessoas. Deem uma olhada, olha, como que é o trabalho. Isso é feito à noite, de madrugada, resguardadas as regras aí, as medidas sanitárias em função da pandemia, questão do distanciamento, questão da máscara, do álcool gel, tudo isso é resguardado, mas sem perder a proximidade, o contato, o olhar, né? O fato de dizer para eles, olha, nós estamos aqui, conte conosco, conte com as nossas orações. Nós temos visto nas ruas muitas pessoas que estão acomodadas com a situação em que elas vivem e muitas até não têm o desejo nem de mudança. E com essas pessoas não tem como nós evoluirmos num trabalho, não tem como nós fazermos por ela aquilo que ela não quer que se faça por ela. Nós temos adotado uma prática muito simples de aqui investir esforços, investir recursos em pessoas que realmente queiram mudança de vida, em pessoas que realmente queiram sair desse estado que vivem, né? Na verdade, à margem da sociedade. São verdadeiros marginais, não marginal no sentido de bandido, mas que vivem à margem da sociedade e que vivem à margem também daquilo que Deus planejou para a vida delas. E hoje, quando eu digo para vocês hoje, hoje, nós tivemos a grata satisfação de poder conduzir uma pessoa para uma casa de recuperação. Um homem de 36 anos que viveu desde os seus 16, ou melhor, desde os seus 20, ele viveu 16 anos no vício do álcool, no vício da cocaína, no vício da maconha. E esse homem, nós o conhecemos alguns anos atrás, algumas interações que nós tivemos com ele, e de repente ele sentiu que chegou o momento de mudança. De repente ele sentiu que aquela vida que ele estava levando não ia ter um bom final. Eu quero aqui abrir um parênteses e comentar com você alguma coisa sobre percepção de estado e atitude para a mudança de estado. E para isso eu quero trazer como fundo uma parábola que Jesus contou. A parábola que é muito conhecida do filho pródigo. O filho pródigo foi aquele rapaz que num dado momento da vida dele, ele chegou no pai e disse, olha, me dá a minha parte, me dá o que me cabe, não quero mais viver aqui, não quero mais viver debaixo do seu teto, não quero mais viver debaixo das suas ordens, eu quero levar a minha vida. E aquele pai entregou para o filho a parte que ele requisitava, e esse filho foi viver a sua vida. Gastou o seu dinheiro em prazeres, gastou o seu dinheiro com tudo que é de coisa errada que você possa imaginar para a época dele, para o contexto dele. E de repente, depois de ter acabado o dinheiro daquele jovem, ele se viu numa situação muito triste. Ele se viu numa situação em que ele estava vivendo num chiqueiro de porcos, comendo a comida dos porcos. E ali a Bíblia diz que ele caiu em si. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ele caiu em si. O cair em si daquele homem não gerou a transformação na vida dele. Assim como o cair em si na vida deste homem que eu estou me referindo, que hoje nós levamos para uma casa de recuperação, ele caiu em si também. Ele entendeu que aquela vida não servia mais para ele. Só que o cair em si, tanto do jovem da parábola, quanto desse homem a quem me refiro, o cair em si, ele foi acompanhado de uma atitude. O jovem da parábola, quando ele caiu em si, viu a situação em que ele estava e viu tudo que ele estava perdendo na companhia do pai, ele foi e se humilhou diante do pai. E o pai o recebeu de braços abertos, o pai honrou aquele filho e aquele filho voltou a fazer parte daquela família. Só que, depois que ele caiu em si, foi necessário que ele tomasse uma atitude. No caso desse rapaz ao qual eu me refiro, ele caiu em si. Ele nos procurou aqui na igreja, ele esteve no culto de domingo, participou ativamente do culto, entendeu que ele precisava estreitar os laços com Cristo, entendeu que sozinho ele não conseguia mais e ele entregou completamente o controle da vida dele a Jesus Cristo. E, na sequência, ele aceitou ser ajudado, da forma como ele precisava. Talvez não da forma como ele queria, mas da forma como ele precisava. E nós conduzimos ele para uma casa de recuperação. Ele não tem condições de custear o pagamento dessa mensalidade que a casa de recuperação precisa cobrar para sobreexistir,
né? Então nós, como igreja, vamos custear o tratamento desse rapaz. Por quê? Porque nós vimos sinceridade, nós vimos o desejo de mudança de vida. Então, a partir da questão, porque a necessidade só por si não vai gerar mudança. O reconhecimento de que precisa de mudança por si só também não vai gerar a mudança. Mas quando você junta a necessidade, o reconhecimento e a atitude que corrobore com tudo isso, a receita do bolo está fechada. Então, vamos com alegria e com a autorização dele, daqui a alguns meses, trazê-lo aqui para falar daquilo que Cristo fez na vida dele. Por quê? Porque ele quis transformação. Ele desejou a transformação. E por conta disso, o processo começou. Não é garantia de que vai ser concluído com sucesso, porque isso depende dele. Falei para ele. Deus já fez a parte dele. Nós, como igreja, já fizemos a nossa. Agora está na tua mão. Depende de você. Só está nas tuas mãos. Depende de você. Então, eu creio que ele vai se libertar. Porque o desejo que ele manifestou, inclusive em lágrimas, um homem de quase 2 metros de altura, manifestando em lágrimas o desejo de se entregar a Cristo, manifestando em lágrimas o desejo de se livrar dessa vida, eu tenho certeza que essa atitude dele, ela foi banhada de um sentimento de arrependimento, inclusive demonstrado através das suas lágrimas, mas agora cumpre a ele fazer a parte do processo que cabe a ele. Quero aproveitar e dizer para você uma coisa, seja qual for a situação que você está vivendo, a circunstância que você está passando, saiba de uma coisa, uma regra, uma lei espiritual. Deus jamais vai fazer aquilo que você pode fazer, porque o que você pode fazer, cabe a você fazer. Só que tem uma palavra de consolo para você, aquilo que você não pode, ou aquilo que você não consegue fazer, isso Deus é especialista em fazer. Então entenda que você é parte importante do processo para a sua mudança, para a sua transformação. Deus vai te dar todo o apoio necessário, através de pessoas ou de igrejas que Ele coloca no teu caminho, mas continua sendo você o responsável pelo rumo da tua vida. Tá bom? Espero ter tocado o teu coração com essa palavra. Não estava no script, não planejei falar isso, veio à minha mente, ao meu coração, e eu simplesmente falei. Então, quero agora passar, depois de dito isso, passar a palavra para o meu irmão e amigo Gabriel Barbieri, que vai falar sobre a parte da educação financeira. Gabriel, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu quero, no final pode ser que eu esqueça, então eu quero desde já te agradecer a tua participação fundamental nesses 4 programas que a gente completa hoje, né? Sim. E eu já estou ansioso para saber o que você vai trazer para a gente em abril, mas não vamos falar nada. Tá bom, graças a Deus. Então, por tudo isso, tudo que a gente falou aqui, é difícil, não pode se dizer que é uma aula, né? Porque eu não sou professor, é uma tarefa que é muito maior, né? Mas é uma troca de experiências, de uma conversa que eu acho que é muito produtiva. Então, sim, com certeza. Vou trazer um pouco, né? Respeitando as pessoas que estão vendo pela primeira vez e talvez lembrar, né? Do que a gente falou de uma forma resumida nas outras partes, né? Então, na primeira parte, nós falamos sobre analisar o problema, né? Tentar chegar à raiz do problema. Porque se a gente não identificar a raiz desse problema financeiro, que gera essa dificuldade financeira, a gente não consegue saber o que atacar. Então, se você não sabe o que está te causando essa dificuldade, de fato, né, não só por intuição, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas constatar mesmo o problema, você não vai saber para onde você tem que mirar o seu próximo passo, que é definir as estratégias. Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem que olhar para todas as nossas finanças, olhar para o nosso ganho, para o nosso gasto, colocar no papel, anotar ou fazer se você tem habilidade com Excel, mas destrinchar todo o seu mês, todos os seus gastos, dos menores aos maiores, para entender onde que isso está impactando a sua vida financeira, né? E com isso você vai ter agora a próxima etapa, que é definir os objetivos. Definir o que você precisa agora realizar para que aquele cenário mude. Então você já sabe a sua raiz, já consegue agora entender o porquê que chegou naquele ponto, e agora você consegue pensar, bom, então o que eu preciso começar a fazer para transformar isso? Estamos falando de uma vida financeira, não é algo que você faz assim e resolveu. Dependendo de como você está, tem todo um processo até chegar numa solução. E tem que entender esse processo, tem que entender que faz parte, e durante esse processo você passar ainda por dificuldades, porque ainda não está resolvido, né? Então, pensando nisso, você define a estratégia, define os seus objetivos. Pense em o que você tem que realizar, quais são as formas que você vai fazer. Então, um exemplo prático. Vamos supor que você identificou que aquele doce que você come todo dia, que vamos supor que é R$10, não sei quanto que é, 5, todo dia está gerando para você um gasto no final do mês de R$300, e é exatamente isso que está faltando para você não ficar no vermelho, vamos supor. Então você já sabe o que você precisa fazer. Então, ao invés de você comer o doce todo dia, você vai comer só no final de semana. Ou você vai comer só a cada 15 dias, dependendo da sua situação.
Então tudo isso, lógico, é um exemplo simples, existem, né, N fatores, que aí você pode avaliar e aí definir, ó, bom, então para eu resolver essa questão eu preciso tomar essa atitude. E aí a gente chega no próximo etapa, que é onde a gente falou, as ações para mudança. Então agora que você sabe o que você tem que fazer, você já identificou o problema, sabe o que você tem que fazer, agora é hora de começar a agir. Porque não adianta nada disso se a gente não fizer a nossa parte. Para Deus nos ajudar, para Deus nos abençoar, nos fazer vencer e ter a vitória, a gente precisa fazer a nossa parte, como você mesmo disse. Então, se a gente não fizer nada, se a gente só achar que a oração vai resolver tudo, não. A gente tem que ter a nossa parte, tem que ser a nossa ação, né? E Deus vai abençoar o caminho que você estiver trilhando, né? Então, se você está de acordo com a palavra, se você está buscando, fez a sua parte, definiu o caminho, às vezes você nem pensou em alguma coisa, Deus vai te direcionar para uma melhor forma. Deus vai te levar para um caminho que talvez você nem pensou, não passou nem pela sua cabeça. Mas você fez o plano, você fez a direção, você entendeu, e Deus vai te direcionando, Deus vai te dando um caminho diferente, Deus vai te abençoando, vai te abrindo outros caminhos que você não imaginava. Mas tudo isso passa pela começo da nossa ação. Então a gente até comentou de procurar novas fontes de recurso, procurar fontes de capacitação. A gente comentou dos cursos, que até no nosso Instagram a gente postou essa semana um curso que tem gratuito no site do governo, do .gov.br, que tem a instrução até lá de como fazer. Se depois, se quiser, coloca nos comentários do Instagram que a gente pode enviar no direct para você. E tem vários outros cursos, tem bancos que dão cursos gratuitos, lógico, são cursos mais básicos de entendimento, mas é algo que já te dá um diploma, te dá alguma coisa para você colocar no seu currículo, mostrar que você tem interesse de aprender, de conhecer mais, de entender. É completamente diferente você é uma pessoa que não tenho nada de curso, uma pessoa que fez cursos que podem ser até mais básicos, mas que fez, que procurou alguma coisa, que está procurando se desenvolver. Então, um profissional de RH vai ver essa pessoa com outros olhares, vai ver que é uma pessoa interessada, uma pessoa que não é acomodada, que não só espera as coisas, mas vai lá e faz, né, proativa. Então, tudo isso conta muito, né? E chegando hoje no que a gente vai falar sobre a continuidade no crescimento. Por quê? Porque depois que você está nessas etapas, você não pode se acomodar. Sim. É uma falha muito grande das pessoas e de nós mesmo, eu mesmo já passei por isso, de você achar que pronto, agora já fiz isso, já não preciso mais procurar, não preciso mais me atualizar, não preciso mais correr atrás de resolver aqueles problemas, e com isso você vai gerando outros problemas, que aos poucos vão vindo. Então é bom também já ter isso em mente, já identificar isso, que é importante, não achar que já chegou no topo, que já cheguei, já fiz o que eu precisava, já resolvi meu problema financeiro, não preciso mais me preocupar. Não, procura sempre melhorar, sempre crescer. A gente às vezes tem o costume de achar que a palavra ambição é só de um modo pejorativo. O cara é muito ambicioso, então aquele cara que passa por cima das pessoas e tal. Mas não é só isso, né? A palavra ambição é você desejar algo, desejar querer melhorar, procurar algo melhor. E isso do lado, sem ser dessa pessoa que só passa por cima dos outros, é algo que te motiva, te leva te impulsiona a querer melhorar, a querer buscar coisas novas, a não se contentar só com o que você tem, mas no sentido de fazer você levantar e colocar a mão na massa e gerar outras possibilidades, gerar outras fontes, outros crescimentos. Tudo isso é importante. Então, esse esforço que a gente comentou do começo, que Deus vai te abençoar quando você coloca os seus caminhos diante dele, quando você faz os planos, também vale para quando você já está com esses planos montados e já está executando. Quanto mais você colocar ali, se dedicar e tiver a força, né, tiver a constância, Deus pode te levar a outros caminhos também que você ainda não pensou, não entendeu, sabe? Deus pode te dar direção para você fazer alguma coisa que você achava que era fora da sua possibilidade. A Mônica trabalhou numa empresa que tinha lá uma moça que era de limpeza. E aí ela entrou como limpeza, ela tinha pouco estudo e tudo mais, mas o pessoal viu nela uma capacidade. Falou, vem trabalhar no financeiro, vem trabalhar na parte aqui de administração, tal. Ela travou. Mas eu não sei se eu vou conseguir, não sei o que lá, não sei como é que eu vou fazer. Não, a gente te ensina. E foram falando, foram conversando e ela se deu muito bem. Só que se ela deixasse o medo ou a zona de conforto, vamos supor, ela já estava, não sei quanto tempo ela fazia aquilo, mas já estava há anos fazendo essa parte, ela já sabia, já dominava. Se ela estivesse acomodada e não estivesse querendo buscar crescimento, não, isso novos problemas para mim, eu não quero. E aí ela teria uma impossibilidade de crescimento. Então,
esse de hoje é o que a gente está falando de você não deixar o futuro ou o que você vive hoje te fazer achar que acabou. Achar que já não tem mais para onde você ir, o que você pode aprender, o que você pode crescer. Porque Deus pode te surpreender, Deus pode te mostrar um caminho diferente, às vezes um caminho para impactar outras vidas, para abençoar outras pessoas, para gerar em outras pessoas o entendimento da necessidade de crescer. Enfim, Deus pode fazer várias coisas na sua vida através dessa ambição de você crescer e mudar, né? E isso até em casa, né? Às vezes a pessoa deixa a casa tudo por fazer em casa, né? Se preocupa muito com o trabalho, a gente deixa em casa todas as coisas para fazer. Também é importante consertar as coisas em casa, arrumar as coisas em casa, deixar a sua casa organizada, certinha. Isso tudo também é muito importante para a sua família, para a sua organização pessoal, para a sua vida pessoal. Isso é uma coisa pequena, mas que reflete na vida dos seus filhos, a sua organização na sua casa. Então, colocar tudo isso de forma correta, deixar tudo isso certinho. E aí eu queria ler um versículo que está em Provérbios 17, 22, que eu vou ler na NVI. É só um versículo mesmo, que diz o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, o que a gente comentou aqui é justamente sobre isso, sobre a disposição, sobre se colocar, fazer as coisas, procurar ter a produtividade, não se acomodar. Então, é justamente isso que está dizendo aqui, né? Que é um remédio eficiente, o coração bem disposto, né? Porque ele já vai lá e já vai tratando, já vai buscando, já vai procurando solução, não vai se acomodando, deixando o problema vir, ficar pior e tal. Então, o que a gente fala nesse momento, que nós estamos conversando nesse momento, é justamente isso. Coloque na sua mente esse crescimento contínuo, essa busca sempre por melhorar, por aprender, por conhecer mais e entender que sempre a gente é um aluno. Verdade. Em tudo que a gente faz, porque sempre a gente tem mais para aprender, mais para conhecer, mais para crescer, e com Deus nos direcionando, a gente pode chegar em lugares que não imaginamos. Amém. Amém. Amém, verdade. Sabe, Gabriel, que você estava falando sobre essa questão um caso verídico, né, da moça que teve lá uma oportunidade de crescimento, e muitas vezes as pessoas elas se deparam com situações e que podem alavancar o seu crescimento, mas ela olha isso do lado negativo. Exatamente. Do lado de que, olha, isso veio para me prejudicar, isso veio para me atrapalhar, isso veio para me derrubar. E dependendo de como a pessoa lida com essa situação, pode ser uma grande mola propulsora para o sucesso dela. Você estava falando, eu me lembrei de uma história que eu li há muitos anos atrás, na internet, de um homem que ele trabalhava como porteiro de um estabelecimento lá, que recebia pessoas, e ele só ficava na porta, controlando o acesso dessas pessoas, mas de uma forma muito simples, né? E aí um dia, aquele estabelecimento mudou de dono. E o novo dono disse a ele o seguinte: olha, a partir de agora você vai ter que fazer um controle através de uma planilha de entrada dessas pessoas. E aquele homem ficou desesperado, porque ele mal sabia ler e escrever, ele não sabia lidar com a planilha. Então ali ele estava diante de uma oportunidade que ele não imaginava o que iria acontecer. E aí o que aconteceu? Resumindo a história, esse homem ele acabou sendo demitido, porque para aquele cargo ele não tinha a qualificação necessária. E essa demissão, que muitas vezes acontece de surpresa na vida das pessoas e que leva à depressão e que leva, em alguns casos, até o próprio suicídio, para ele foi uma mola propulsora, porque o que aconteceu com esse homem? Ele ele gostava de mexer com trabalhos manuais, com ferramentas, e esse homem ele passou a fazer pequenos trabalhos para sobreviver. Questão de sobrevivência. E aí um dia alguém falou assim para ele: olha, você não quer me vender o seu martelo? E aí ele pensou: tá bom, eu posso fazer o seguinte, eu vou na cidade, porque isso era no campo, uma história verídica, tá? Interior do Rio Grande do Sul, eu vou viajar para a cidade tal dia, eu trago um para você. Ah, tá bom. Outra pessoa soube: você não quer trazer um serrote para mim? Você não quer trazer? E esse homem, a partir dessa situação de desemprego, ele começou a ver uma possibilidade de crescimento. E esse homem cresceu muito. Esse homem, eu não me lembro o nome dele, mas é o dono da Tramontina. Nossa. A Tramontina começou baseada nessa história de um homem que estava desqualificado para uma determinada função. E na tua área a gente tem o Bill Gates, que era assim também, né? Sim. Desacreditado, né? Sim. E a gente vê que, assim, com tudo isso, a gente vê que nós somos colocados em situações no nosso dia a dia
que muitas vezes extrapolam a nossa capacidade, extrapolam o nosso raciocínio. E quando a gente, diante dessas situações, a gente coloca, obviamente, a confiança em Deus, mas aquele inconformismo no sentido de que eu preciso encontrar uma solução e não vou cair no comodismo de ficar nessa situação, é uma grande oportunidade para o crescimento. Então, assim, esse homem, que eu não me lembro o nome dele, o fundador, Valentim Tramontina. A produção, obrigado, hein? Produção atenta aqui. O Valentim Tramontina, ele viu uma oportunidade. Porque assim, ele começou, o início foi, ok, eu te empresto, ok, eu vou lá, eu te trago. E aí ele falou, opa, tem aqui um gancho de alguma coisa que eu posso fazer. Sim. Foi extremamente bem sucedido, uma empresa sólida, que está aí, se eu não me engano, há quase 100 anos, né? Mas enfim, muito, muito bacana, Gabriel, essa explanação. E essa questão de que, assim, isso é uma coisa que está ao alcance de qualquer pessoa. Sim. Você citou, quem pode fazer a planilha no Excel, ok. Quem não pode, uma folha de caderno. Exato. Vai lá e anota tudo, né? Tudo que, as suas entradas, as suas saídas. Às vezes a pessoa tem uma surpresa muito simples de ver que o que ela está gastando é mais do que o que ela está ganhando. Exatamente. Né? E aí ela às vezes nem pensou nisso e às vezes a solução é simples, é rápida. Exatamente. Né? Então é uma questão de, assim, de dar importância para o assunto, né? Sim. Maravilha. Muito bom, Gabriel. Muito bom. Eu pensei que eu ia esquecer, mas não esqueci, acabei de lembrar. Muito obrigado pela tua participação, obrigado, senhor. Que com certeza o conteúdo foi muito importante. E, produção, desculpa. E a tua participação foi muito importante. Obrigado, produção. E certamente tem muito a acrescentar para a gente aqui. E eu quero dizer para quem está nos assistindo que você vai encontrar logo mais na bio do nosso Instagram o link dos programas anteriores, tá? Para que você possa acompanhar um a um ali. Foram 4, esse foi o 4º programa, foram 4 falando desse assunto. Depois nós teremos outros assuntos. E assim segue o Manda Aqui Solidário. Muito obrigado, viu, Gabriel? Pela contribuição importantíssima. Antes de encerrar o nosso programa, eu quero dizer para você que aquilo que nós comentamos na semana passada a respeito de patrocinadores, nós continuamos precisando, tá? E os patrocinadores do programa Manda Aqui Solidário têm uma atuação diferente no que diz respeito ao seu patrocínio, à finalidade do seu investimento. No nosso caso aqui, os patrocínios, eles são destinados a pessoas que são alvo da ação que nós queremos fazer. Resumindo, o patrocinador vai contribuir com uma verba que vai atender a necessidade de uma pessoa que está passando por um momento difícil. Então eu trouxe aqui na semana passada, quero relembrar para quem assistiu e trazer a informação para quem não assistiu, que nós temos uma família composta por uma mãe e um filho. Essa mãe é uma senhora de 80 e poucos anos de idade, que tem uma grave enfermidade. Na verdade, ela por conta de um glaucoma, ela não enxerga e ela tem dificuldades de locomoção, e na casa dela não tem um banheiro adequado, acessível a ela. O quarto dela fica num andar da casa e o banheiro que ela precisa usar fica num outro. Isso gera muito desconforto, isso gera até risco de queda e coisas assim. E o filho dessa senhora, ele está no momento impossibilitado de trabalhar porque não tem com quem deixar a mãe. A mãe, por conta do glaucoma, não enxerga. Então, aí tem a necessidade de cuidar da mãe. E daí veio essa necessidade financeira. Então, o que nós precisamos fazer? Construir um banheiro. Tá? Um banheiro. A casa está lá, a casa inclusive é alugada, eles já têm autorização do proprietário, eles precisam construir um banheiro. Nós temos a mão de obra para isso, tá? Que são os voluntários aqui da igreja, e nós precisamos do material. Não orcei, não pretendo trazer aqui valor, precisamos de X, Y, Z, mas você que quer ajudar de alguma forma, de parte integral ou de parte parcial é boa, né? Ou de forma parcial, é só nos procurar. Vai aparecer aqui o nosso Instagram, vai aparecer o meu WhatsApp também, para que você possa entrar em contato conosco e contribuir da forma que você puder, da forma que você quiser. Nós temos um objetivo, construir, tá aparecendo aí na tela para você, o WhatsApp e o Instagram. Então o nosso objetivo qual é? É dar uma condição de vida melhor para essa senhora, dar um descanso para esse filho que se preocupa constantemente com a saúde da sua mãe e que hoje está impossibilitado de poder fazer alguma coisa a mais. Então, com quanto você puder ajudar, é só me procurar. Quem quiser, eu não vou aqui por uma questão de não expor, de constrangimento, não vou aqui abrir a família, como eu falei na semana passada. Quando nós concluirmos o trabalho, nós vamos fazer imagens para mostrar para vocês
os patrocinadores têm total liberdade de ir lá conhecer. Nós temos já uma irmã aqui da igreja que ficou de conversar com o irmão dela que é construtor, que de repente nas lacunas aí de obras que ele pega, de levar alguém lá para fazer, então já está programado para que vai um dia conhecer, mas ainda não temos nada certo, tá bom? Então se você quiser participar, essa é a nossa cota de patrocínio nesse momento. Assim que nós atingirmos essa necessidade, certamente nós temos outras que nós vamos priorizando, né? E que vocês tenham a oportunidade de participar, tá certo? Então, o que tínhamos para falar no programa de hoje é isso. Agradeço muito a participação de todos vocês que nos acompanharam aí do início ao fim. Compartilhe, né, o link do nosso programa, entre lá no nosso Instagram, compartilhe também, a gente vai estar abastecendo ali com informações semanalmente e que você possa fazer parte desse projeto lindo também, que é poder abençoar as pessoas, poder ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe, que a graça e o amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Uma excelente semana para você, fiquem com Deus. Tchau.